Fala aí galera, professor Pablo, videoaula de hoje, radiciação. Vamos desmistificar essa operação matemática que é a pedra no sapato de muita gente, tá? Raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre N, uma potência de expoente fracionário. A raiz, o radical, pode ser escrito como uma potência de expoente fracionário. Sim, pode. Vamos ver como é que isso funciona? Antes, vamos aos nomes de cada termo dessa operação, dessa expressão. É importante nós sabermos isso. N é o índice da raiz. A é o que eu chamo de radicando. E essa barra, esse travessão, esse sinal aqui, puro e simples, é o que nós chamamos de radical. Ok? Separei aqui alguns exemplos fáceis. Acredito que o primeiro vocês saibam de cabeça, porque está na tabuada, né? Raiz quadrada de 49. Quando eu não tenho nenhum índice aqui, eu subentendo que ele é o 2. Por isso o nome raiz quadrada. Raiz quadrada de 49. Ah, Pablo, é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Beleza. E a de 80? E a raiz cúbica de 48? Então vamos fazer de conta que a gente não sabe esse resultado de cabeça e vamos aprender a extrair a raiz de um número. Que o que nós vamos fazer para números pequenos que a gente já conhece, a gente vai ver que funciona perfeitamente para números grandes, inclusive números que não tenham raízes inteiras propriamente dito. 49 eu não sei. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu tenho um radicando, ou seja, um número dentro de um radical, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar esse número. 49 não dá por 2 porque não é par. Não dá por 3 porque 9 mais 4, a soma dos valores absolutos, está dando 13. Teria que ser um múltiplo de 3 para esse número ser divisível por 3. 4 não é primo, né, pessoal? 5 só é divisível por 5 números que terminam em 0 ou 5. Então, o próximo primo, 7. E 49 é divisível por 7. 49 dividido por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1. Ou seja, a raiz quadrada de 49 pode ser escrita como a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Lembra aqui da definição? Que todo radical pode ser escrito em forma de potência com expoente fracionário? Raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7 elevado a 2 sobre esse 2 aqui. 2 meios é 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Ok, pessoal? É lógico, você já sabe o resultado de cabeça, vamos em frente. A gente está fazendo uma prova. Além de tudo, a gente sempre corre contra o tempo. Mas eu queria deixar claro para vocês qual é a real finalidade, como é que eu realmente chego à raiz de um número. Raiz cúbica de 216. Já falamos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, fatorar o 216. Vou fatorar aqui. Por 2 dá 108. Por 2 dá 54. Por 2 dá 27. 27 é ímpar. Já não dá mais para dividir por 2. Mas dá por 3. 9, 3, 3, 3, 1. Ou seja, o 216 escrito na forma fatorada é a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Né? O 2 aparece 3 vezes e o 3 também aparece 3 vezes. Agora eu posso usar uma propriedade dos radicais que me diz o seguinte. Ao ter um produto dentro de um radical, eu posso escrever como um produto de dois radicais. Essa propriedade está aqui. Ó. O que eu estou chamando aqui de A e de B, aqui é o 2 e o 3. O índice N, aqui é 3. Eu vou separar raiz cúbica
de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. E agora eu vou simplificar, porque esse 2 pode ser escrito como 2 elevado a 3 sobre 3. Lembra que a gente viu aqui em cima? Vezes 3 elevado a 3 sobre 3. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, 2 vezes 3, 6. Ou seja, a raiz cúbica de 216 é 6. Por quê? 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. Aqui eu trouxe mais dois exemplos, os quais eles não têm uma raiz inteira. E aí é o que a gente chama de simplificação de radicais. Nada mais é que você tentar extrair a raiz desse número. Como já falamos, a gente vai fatorar o número. Fatorando 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. O 80 pode ser escrito como a raiz quadrada de 2 à quarta vezes 5. Mas eu quero agrupar fatores de 2 em 2, já que o índice da raiz é 2. Então eu vou usar a propriedade de potência, que a gente já viu em vídeos anteriores. O 2 à quarta pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e somos expoentes, vezes 5. Agora vou usar a segunda propriedade novamente. Eu vou separar esse produto que está dentro de um radical, vou transformar num produto de radicais. Raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5. Esses aqui eu vou simplificar e esse aqui não tem como simplificar, porque aqui é 1 e aqui é 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes a raiz de 5, que dá 4 raiz de 5. Ou seja, a raiz quadrada de 80 pode ser simplificada a ponto de ser escrita como 4 vezes a raiz de 5. Raiz cúbica de 48. Vou fatorar o 48. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Repara que o 2 aparece 3 vezes, depois ele aparece uma única vez e o 3 também. Então, eu vou escrever a raiz cúbica de 48 como sendo a raiz cúbica de 2 ao cubo. Esse 2 eu vou conseguir tirar de dentro do radical. Vezes 2 vezes 3. Tiro esse 2 do radical, mas esses fatores aqui continuam. Então, vai dar 2... raiz cúbica de 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica de 48, simplificado, dá 2 raiz cúbica de 6. Beleza, pessoal? Aqui na terceira e última parte do quadro dessa nossa videoaula, eu trago as propriedades dos radicais. A primeira nós já vimos desde o primeiro exemplo. A segunda nós vimos bastante. Falta mostrar e falar um pouco da terceira e da quarta. Para isso eu vou apagar o quadro aqui rapidamente para a gente poder ilustrar isso aqui com alguns exemplos numéricos. Vamos lá? Deixar o quadro limpinho, né, pessoal? Para ficar bonito aí na imagem para vocês e a gente trabalhar com o máximo de organização possível. Vamos lá. Terceira propriedade. Para que ela serve? Para várias coisas. Mas vamos para uma utilidade que aparece muito em provas de concurso. Se, por exemplo, eu te pedir a raiz quadrada de 9 quartos. Bom, quando eu quero a raiz de uma fração, eu faço a raiz do numerador e depois do denominador. Como eu tenho 9 e 4 dividindo dentro de um radical, eu posso transformar numa divisão de radicais, com o mesmo índice. Raiz de 9 sobre raiz de 4. Reparem aqui,
O que eu chamo de A e B, respectivamente no nosso exemplo, é 9 e 4. E aí eu chego facilmente à resposta 3/6. A última propriedade é quando eu tenho um radical dentro do outro, tá? Isso me lembra um pouco aquela propriedade de potência chamada potência de potência. Raiz enésima da raiz emésima de A. São dois radicais. Eu posso escrever em um único radical, desde o momento que eu multiplique os índices. Vamos a um exemplo? Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Pela propriedade, eu posso escrever isso como sendo, se aqui não tem índice, é o 2. 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 64. Vou fatorar o 64. 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. O 2, o fator 2 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que beleza, hein? Raiz sexta de 2 a sexta. Ou seja, a raiz sexta de 64 é 2. Vamos testar a veracidade dessa propriedade, ainda nesse exemplo, calculando essa expressão no braço, na força bruta. Eu poderia calcular isso aqui sem usar essa propriedade? Poderia. Vou pegar aqui a caneta preta para ficar melhor. Vamos fazer aqui sem usar a propriedade. Primeiramente, eu calcularia a raiz quadrada de 64, que é 8. 8 vezes 8 é 64. Raiz cúbica de 8. E quanto é a raiz cúbica de 8? 2. Porque 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Reparem que a gente chegou ao mesmo resultado. Ah, Pablo, então eu vou fazer sempre assim, eu não preciso dessa propriedade.